Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é vosso servo em Cristo, pastor Marcos Roberto de Brasília. Nós estamos aqui para estar trazendo uma palavra abençoada de Deus para as vossas vidas, né? Nós estamos no interior do Goiás, né? Na cidade de Anápolis, fazendo a obra do bom Deus, a obra do bom mestre. E eu queria estar trazendo uma palavra abençoada para as vossas vidas, né? Quero já louvar a Deus pela Assembleia de Deus, verdade que liberta vidas, ali em Brasília, onde nós pastoreamos. A igreja está em oração, em consagração, em intercessão pelas nossas vidas. E nós queremos louvar a Deus pela vida de cada um dos nossos obreiros ali naquele lugar. Queremos trazer uma palavra abençoada para as vossas vidas que está em João capítulo 5, versículo 39. A Escritura Sagrada ela nos diz assim: examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmo que testificam de mim. Querida igreja, noiva do Cordeiro, a palavra do Senhor ela nos diz acerca de lições maravilhosas que Jesus Cristo, o Nazareno, nosso Salvador, o nosso Mestre, Ele trouxe para as nossas vidas. Jesus foi o homem perfeito, segundo o Dr. Lucas, foi o servo serviçal, segundo Marcos, foi o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, segundo Mateus, o evangelista Mateus. A Bíblia Sagrada nos fala, aleluia, que Jesus Cristo nos ensinou grandes lições. E uma das grandes lições que Jesus Cristo nos ensinou foi acerca da importância de nós, como igreja, meditarmos na Escritura Sagrada, buscarmos cotidianamente a presença dEle através do conhecimento da mesma. A Bíblia Sagrada nos fala, em João 5,39, acerca da importância de nós examinarmos todos os dias a Escritura. Examinar requer uma dedicação profunda. Examinar requer uma busca mais aprimorada, mais acurada, uma busca mais profunda acerca da Escritura Sagrada. A importância da palavra para cada um de nós precisamos compreender que a mesma ela não só nos manda ler, ela nos manda meditar, ler, meditar e examinar. Mas quando fala acerca da examinação da Escritura Sagrada, Jesus coloca em xeque, aleluia, acerca da nossa salvação eterna. Quando Jesus fala acerca da importância de nós examinarmos a Escritura Sagrada, Ele está falando acerca da salvação. Diz, julgais ter nela a vida eterna. A Bíblia é a nossa bússola. A Bíblia é a orientação do cristão. A Bíblia é a alimentação do Espírito Santo todos os dias sobre a sua vida. Ora, o Espírito Santo mora em nós, habita em nós, aquele que é templo e morada do Espírito Santo. E quando nós estamos sobre a meditação da Escritura Sagrada, estamos alimentando o Espírito Santo que mora em nossas vidas. Veja bem, precisamos compreender algumas coisas acerca da Escritura Sagrada. Por exemplo, nós precisamos compreender que a Bíblia Sagrada, primeiramente, ela não foi escrita no nosso idioma da língua portuguesa. A Bíblia Sagrada, sabemos que ela passou por um período de aproximadamente 1.600 anos para ser escrita. A Bíblia Sagrada, ela foi escrita por aproximadamente 40 autores, dentre eles pastores, agricultores, mestres, pessoas que tiveram
o chamado de Deus em suas vidas, mas que viveram em épocas diferentes, profissões diferentes. Por exemplo, Moisés, ele não conheceu Amós, Obadias. Viveram em distantes tempos de diferença. E nós vemos essa diferença, esse distanciamento sobre a vida deles. Porém, a Escritura Sagrada não entra em contradição, a Escritura Sagrada não entra em divergência de forma nenhuma. O que Moisés escreveu, nós vemos que Jesus no Novo Testamento confirma, registra, carimba. O que Moisés escreveu, nós vemos que Hebreus, Paulo, quando escreve a epístola, a carta aos Hebreus, ele confirma no capítulo 11, ele autentica falando acerca dos heróis da fé. Então a Bíblia Sagrada ela não se contradiz, mas nós precisamos compreender que a mesma foi escrita primeiramente em épocas diferentes da nossa. Como outrora já falei, ela demorou 1.600 anos. Primeiramente, a Escritura Sagrada ela foi escrita em alguns idiomas. Primeiro, nós sabemos que uma boa parte do Antigo Testamento, quase que 100% do Antigo Testamento foi escrito em hebraico, né? Algumas partes em aramaico, algumas partes em latim, né? O Novo Testamento, nós sabemos que quase 90%, quase todo o Novo Testamento foi escrito no grego koiné, né? Foi escrito no idioma popularmente falado na época ali do berço greco-romano, né? Nós precisamos compreender que Jesus, quando ele nasceu, né, quando ele cresceu, desenvolveu, ele estava ali sob a influência dessas grandes miscigenações. Jesus está ali sobre a influência judaica, Jesus está ali sobre a influência da Grécia, o berço da sabedoria, do conhecimento, e Jesus está sobre a influência de Roma. Então está ali aquele contexto greco-romano, judaico, ali naquele contexto onde Jesus cresce e desenvolve. Mas nós precisamos compreender que existe alguns abismos entre nós e a Escritura Sagrada. Primeiro, o abismo do idioma. A Bíblia não foi escrita no nosso idioma da língua portuguesa. A Bíblia, nós sabemos que foi o ex-padre João Ferreira de Almeida que traduziu, escreveu a Escritura Sagrada para o nosso idioma. Mas nós sabemos que primeiramente ela foi escrita no idioma hebraico, grego, latim, aramaico, que era o idioma que o nosso Salvador, o nosso Mestre Jesus Cristo falava. Então, o primeiro abismo é o abismo do idioma bíblico. O segundo abismo que nós temos entre nós e a Escritura Sagrada é o tempo de distância em que a Bíblia foi escrita. Ora, o Novo Testamento tem quase 2.000 anos de existência, só o Novo Testamento. Então, existem coisas que foram escritas no Antigo Testamento que não existe mais necessidade de nós vivermos na prática, né? Moisés mesmo nos fala, Paulo também nos orienta, que tudo isso eram sombras, né? As práticas, os sacrifícios, os cerimoniais, o cerimonialismo que havia no Antigo Testamento, eram sombras, tipos que apresentava o Novo Testamento, o sacrifício de Cristo Jesus por nós na cruz. Então nós temos o distanciamento do tempo, nós temos o distanciamento do idioma e nós temos também a questão do abismo da cultura. Nós precisamos compreender que existem coisas que foi escrito naquela época
que não há mais necessidade para nossa época, porque foi um contexto cultural, foi um contexto para aquela cultura, foi um contexto para aquela igreja, foi um contexto para aquele povo. Então nós temos o abismo do idioma, que a Bíblia Sagrada não foi escrita no nosso idioma. Nós temos o abismo do tempo de distância entre nós e a Escritura Sagrada. E nós temos também a cultura. Por exemplo, a época de Corinto, a mulher não poderia de forma nenhuma se expressar. A mulher não poderia falar. A mulher não poderia manifestar a sua opinião no meio das pessoas. Isso era tido como vergonhoso, vexatório, como uma afronta, entendeu? Principalmente se fosse na frente do seu marido, diante da sociedade, não podia. Isso era um contexto para aquela época, né? Porque nós vemos que Jesus foi um dos líderes que mais trabalhou com mulher. Paulo foi outro líder que também trabalhou muito com as mulheres. Tanto Paulo quanto Jesus, quando tiveram o seu ministério itinerante, da itinerância, foram abençoados e tiveram os seus ministérios sustentados pelas mulheres que eram fiéis a Deus, mulheres santas, mulheres que tinham o coração contrito para a obra missionária. Então, temos aí esses abismo, esses distanciamento entre nós e a Escritura Sagrada. Precisamos compreender isso para podermos compreender a Escritura Sagrada. Por quê, irmãos? Porque a Escritura Sagrada ela é um livro espiritual. Só que ela não é só um livro espiritual, né? O nome Bíblia vem do original Biblion, que significa pequena coleção de livros. A Bíblia Sagrada, ela tem, se você for aí ler, meditar, analisar, a Bíblia Sagrada ela tem 1189 capítulos. A Bíblia Sagrada ela tem 31.102 versículos. A Bíblia Sagrada ela tem 3.566.480 letras. A Bíblia Sagrada tem 733.693 palavras. O tema principal acerca da Bíblia Sagrada é Cristo Jesus. Ele também é o personagem principal da Escritura Sagrada. O alvo principal da Escritura Sagrada é o coração das almas, das vidas que necessitam da salvação através de Cristo Jesus. O meio da Bíblia é Salmo 118, versículo 8. A Bíblia é a carta magna do amor de Deus para com a raça humana. Nela está o propósito, nela está a razão primária, nela está a vontade soberana de Deus para a nossa vida, para a nossa santificação. A Bíblia Sagrada, ela foi escrita, aleluia, nos idiomas que outrora nós falamos, grego, aramaico, hebraico, né? E depois, posterior, foi traduzida por João Ferreira de Almeida para o nosso idioma português. Nós temos também alguns outros tradutores, nós temos o William Tyndale, que traduziu ela para o idioma indiano, do inglês para o idioma indiano. Nós temos outros que escreveram a Escritura Sagrada. Nós temos aí o rei King James, né? Temos a tradução King James. Temos também aí uma das mais antigas, que é a Septuaginta, né? O nome já está dizendo, foram 70 rabinos, eruditos, sábios, que escreveram as Escrituras Sagradas e pegaram a escrita dos 72 rabinos, compararam e viram que elas eram legítimas, eram originais e não entravam em contradições. Então a Bíblia Sagrada, irmãos, nós temos aí algumas divisões
da mesma. Ela é dividida no Antigo Testamento, Novo Testamento. Ela é subdividida em algumas partes. A primeira parte nós conhecemos, é chamado de Pentateuco. O nome já está falando, Pentateuco. Os 5 primeiros livros escritos pelo patriarca Moisés. Etmosché, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Sabemos também, segundo a tradição, que Moisés também escreveu a narrativa de Jó. Segundo a teologia, Jó e Moisés foram contemporâneos. E então Moisés escreve a narrativa da história, o tratado de vida, da vida de Jó. Perceba bem, meus amados, a Bíblia Sagrada, ela tem 3.000 promessas. Eu tenho cada dia tomado posse dessas promessas sobre a minha vida. A Bíblia Sagrada tem 365 vezes a palavra escrita não temas, ô glória. Deus dizendo para mim e para você de Gênesis, aleluia, oh glória, Apocalipse, não tema porque eu estou no controle, não tema porque eu estou na direção, não temas porque eu sou Deus soberano, não temas porque eu sei do fim antes mesmo do começo. É Deus dizendo para mim e para você, desde janeiro a dezembro, não temas porque eu estou no controle da tua vida, eu estou no controle de tudo. Irmãos, antes mesmo, o salmista fala que antes de nós sermos uma massa uniforme no ventre da nossa mãe, Ele já tinha todos os nossos dias, todos eles bem contados. Então Deus sabe de tudo, né? O maior livro da Bíblia é Salmos, com 150 capítulos. O maior capítulo da Bíblia é Salmos 119. O menor livro da Bíblia é Judas. O maior capítulo da Bíblia, como eu falei, é Salmos 119. O maior versículo da Bíblia é Esté, capítulo 8, versículo 9. Por que eu estou falando acerca da Escritura Sagrada hoje para você? Para que você compreenda que é importante nós meditarmos na mesma. Não fazer simplesmente uma leitura aleatória. Não simplesmente pegar ela, abrir ela e colocar lá na sua estante, na sua cama. Porque a mesma, né, fala lá, Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Entenda, a Bíblia Sagrada não é um abajur. A Bíblia Sagrada ela só vai ser lâmpada e luz sobre a mim e sobre a tua vida se nós meditarmos na mesma e vivermos de acordo com as suas orientações para as nossas vidas diárias. Então, é nesse sentido, é nessa forma literal que Deus está falando para mim e para você, que ela é lâmpada e luz para as nossas vidas. Precisamos ler, precisamos meditar, precisamos examinar e colocar em prática em nossa vida diária. Aqui está esta breve meditação para a minha vida e para a tua vida. Que Deus em Cristo continue te abençoando. Amém? Nessa tarde. Um forte abraço. Vosso servo em Cristo, Pastor Marcos Roberto de Brasília. Deus lhe abençoe.